Olá, caríssimo, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, que alegria te encontrei em mais um programa. Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Sou um missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Na descrição desse vídeo, vamos colocar o link no nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e receber diariamente nosso conteúdo. E também está o link da nossa página no Facebook, canal no Telegram e o Instagram no Missionário. Irmãos e irmãs, nós quando falamos de visão, nós trazemos logo na nossa mente alguém que prevê o futuro, alguém que conta a nossa vida, alguém que lê a nossa mão, alguém que sabe algo da nossa vida. Porque infelizmente isso tem sido a nossa cultura, nossos antepassados. Mas vamos entender um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho sobre esse mistério da nossa fé católica, apostólica, romana. Então eu convido você a prestar atenção nesse relato. E primeira coisa, deixa o seu like, comenta aí o que você vai achar desse vídeo e compartilha, para que mais pessoas possam conhecer essa visão mística dos santos. Nós vamos retirar esse relato do nosso site, vamos colocar aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. Preste atenção, por favor. As visões do Padre Pio. Por volta dos 5 anos, o futuro Padre Pio começou a passar por experiências que ultrapassavam os limites das experiências humanas normais. Sabemo-lo pelo próprio religioso, a dado momento da sua vida, quando já era sacerdote, os seus superiores, descobrindo que nele se verificavam acontecimentos misteriosos, obrigando-o a escrever os fatos particulares que tinham ocorrido na sua vida. Como lhe repugnasse fazê-lo, Padre Benedetto, seu diretor espiritual, e Padre Agostino, seu confessor, apresentaram-lhe uma série de perguntas, por escrito, pedindo-lhe respostas precisas. Desse modo, Padre Pio viu-se constrangido a revelar os segredos da sua alma. Assim, estamos em condições de saber que, aos 5 anos, a sua vida espiritual era viva e intensa. Era alimentada pelos ensinamentos de sua mãe e do pároco, mas, sobretudo, por sugestões de outros seres espirituais misteriosos, com os quais já tinha uma grande familiaridade. Padre Agostino, seu confessor, escreveu: os êxtases e as aparições em Padre Pio começaram durante o 5º ano da sua vida e foram contínuos. Interrogado sobre como tinha conseguido ocultá-los durante tanto tempo, respondeu com candura que não os tinha manifestado porque julgava que eram coisas comuns, que sucediam a todas as almas. Padre Benedetto, seu diretor espiritual, dá-nos a saber que, aos 5 anos, Francesco consagrou a sua vida ao Sagrado Coração de Jesus. Fê-lo certo dia, quando se encontrava sozinho na igreja. Jesus apareceu-lhe em seguida, no altar-mor, fez-lhe sinal para se aproximar e pousou-lhe a mão na cabeça, em sinal de afeto e de agrado pela consagração que o pequeno Francesco fizera. Um dos seres que lhe apareciam com maior frequência era o anjo da guarda, que ele passará a chamar desde então, em várias cartas, o doce companheiro da minha infância. O Padre Agostino, seu confessor, refere que, a par das aparições e dos êxtases, a partir dos 5 anos de idade, Francesco começou a ser atormentado pelo demônio, que lhe aparecia vestido de homem ou de besta, sob formas altamente obscenas, assumindo muitas vezes a aparência de pessoas que lhe eram queridas. Irmãos e irmãs, paz e bem. Nós, quando começamos a nos aprofundar um pouquinho sobre a vida, o carisma de São Padre Pio, mas o pequeno Francesco Forgione é o seu nome
que foi registrado pelo seu pai e pela sua mãe, desde os 5 anos ele já tinha essas visões místicas. E eu queria aqui um pouquinho que você entenda as visões de Padre Pio. Ele via Nossa Senhora, o seu anjo da guarda, e como ele denominava, Barba Azul. Ele viu o Senhor Jesus frequentemente. Só que hoje a gente tem isso na nossa cabeça de forma popular, dos nossos antepassados, que pessoas prevê o futuro, pessoas vê, sabe como é que nós estamos, sabe disso, daquilo. E eu queria a primeira coisa dizer para vocês que isso não vem da nossa fé, da nossa doutrina católica. Se alguém chegar para você e dizer, eu quero ler sua mão, eu prevejo o futuro, eu sei isso que você vai acontecer, veste tal roupa, faz isso. Primeira coisa, você ignora, porque isso não é da Igreja Católica Apostólica Romana. Wendy, você tá falando de visão. Tô falando de visão mística. Não confunda as coisas. Wendy, José tinha as visões. Ele decifrava as visões do Egito. Mas são visões que ele decifrava. Não confunda as coisas, não. Wendy, José, pai de Jesus, sonhava, tinha os seus sonhos, era sonhador. Sim, mas não confunda os sonhos de São José. São sonhos que o Senhor revelava para ele. É como o Senhor revelou para João no livro de Apocalipse. Mas aqui eu quero que você entenda que hoje, infelizmente, tem muita coisa acontecendo em nosso meio aí. Formas, mecanismo de as pessoas ganhar dinheiro através, digamos assim, entre aspas, com o seu emocional. Eu tô vendo aqui que você vai ganhar 50 mil, você vai casar com a mulher do seu sonho. Então, toma muito cuidado com isso, meus irmãos e minhas irmãs. Procure sempre estar em unidade com o Senhor Jesus, porque o próprio Deus, ele diz que só o Pai sabe. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Só o Pai sabe o dia que a segunda vinda do Cristo. Então toma muito cuidado. Quando você encontra, eu prevejo o futuro, eu sei disso, eu sei daquilo, examina. A gente precisa muito examinar. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, as pessoas podem questionar abaixo, é sobre as profecias de Nossa Senhora. Entenda uma coisa, Nossa Senhora aparece para um vidente e ela tem uma profecia, não é uma visão. É diferente. Então você tem que bem entender isso. Mas vamos lá. O pequeno Francesco, 5 anos, já começa a ter visão mística. Mas o Enio, aqui do fundo do meu coração, eu imagino que Padre Pio, desde bebê, desde quando ele é gerado no ventre da sua mãe Peppa, como era bem conhecida, mas o nome dela era Josepa de Núzio, ele já tinha, porque era um dom de Deus. Deus concedeu dons extraordinários para São Padre Pio. Só que ele era tão pequeno, ele não deve lembrar dessas coisas. Eu não sei sobre o emocional, a mente da pessoa, mas 5 anos já, antes disso eu creio que ele já tinha isso. E ele vai dizer o livro que quando aparecia o Barba Azul ele chorava. Tem um relato do livro, vai dizer que quando o pai dele apagava a luz, ele começava a chorar. E aí o pai dele pegou ele pelo pé e jogou ele no chão. Aí Josepa fala, tu quer matar meu pequenininho? Aí depois o Padre Pio conta essa história sorrindo, né? Mas vamos entender um pouquinho sobre isso, sobre essas aparições, pra gente entender um pouquinho, porque isso me chama muita atenção. Primeira coisa que eu queria convidar vocês, irmãos e irmãs. Se a gente prestou muito bem atenção no relato, ele fala que a mãe e o pároco catequizavam o pequeno Francesco. É o alicerce, meus irmãos e minhas irmãs. Você imagine construir um prédio. Se esse prédio você construir de barro, não tiver concreto, não tiver ferro, não tiver uma boa estrutura, o alicerce, o prédio vai cair.
Exatamente. Mas Padre Pio teve um bom alicerce. Padre Pio tinha uma boa catequese, boa formação. Primeiramente foi a igreja doméstica, que foi os pais. Quantos ensinamentos que os pais de Padre Pio deram para ele? Ensinar o rosário, a rezar, antes de comer, abençoar o alimento, agradecer pelo alimento, visitar Jesus no Santíssimo Sacramento no altar, não blasfemar. Então isso, como é que se diz, influenciou o Padre Pio ser o santo que ele é hoje. Porque se ele é tão mariano, porque o pai e a mãe ensinou ele a rezar o texto o rosário. Se Padre Pio visita tanto o Santíssimo Sacramento no altar, porque o pai e a mãe ensinou. Mas também ele teve uma boa catequese do padre. Mas aí vai aparecer uma enxurrada de comentários abaixo aí. Ah, o Enio, meu padre. Mas calma aí. O seu filho convive com você. Você pai, você mãe. Então você dá exemplo bom ou ruim? Eu não vou usar o termo positivo e negativo aqui, porque senão vocês vão confundir as coisas aqui. Depois vai procurar livro de autoajuda. Então, bom ou ruim? Ou você dá exemplo bom ou ruim? Então, você imagina só o padre falar lá que não pode ter relação sexual no casamento. E aí os pais não é casado. Destrói o argumento do padre. Automaticamente. Então, você imagina o padre falar, antes de comer, tem que abençoar o alimento. Você vê os pais, desculpa a expressão, comendo igual porco. Então, você vê que a primeira catequese são os pais, que é primordial para o crescimento do filho, da filha, espiritualmente, para que seja um bom cidadão. E aí vai dizer que Padre Pio teve um diálogo com um frei, e ele falou assim, tu vês, Senhor Jesus, ele não é pequenininho. Só que naquele momento, a inocência de Padre Pio, mas naquele tempo era Francesco Forgione, mas eu vou dizer Padre Pio, pra vocês entenderem melhor. Ele achava que todo mundo via, que aquilo ali era normal, que todo mundo já que via Senhor Jesus, via Nossa Senhora, viu o anjo da guarda. Ele não via que aquilo era algo extraordinário. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Padre Pio entra no convento e começa a apanhar e continua sendo consolado pelo seu amigo das horas matutinas, como ele bem chamava. E nós precisamos hoje, meus irmãos, entender que o anjo da guarda existe e o Barba Azul também existe. Eu queria muito separar sobre essa distinção aqui. Nós precisamos ter essa devoção com o anjo da guarda. Porque o papel, digamos assim, para vocês entenderem melhor, é que nós sejamos santos. Exatamente. Mas o anjo da guarda, ele só faz aquilo que nós pedimos para ele. O anjo Gabriel só veio até Maria depois que Deus ordenou que ele viesse. Então, o anjo da guarda, ele está aqui comigo agora, nesse exato momento aqui do meu lado. E ele está aqui, ó. Se eu não falar nada com ele, ele tá aqui. Se eu falar, ele tá. E se eu... a mesma coisa, não muda. Então eu preciso ter um diálogo, uma comunicação com ele, pedindo ele que ele me console, que ele me edifique, que ele venha unir comigo em oração, que ele leve recado a São Padre Pio, ao Senhor Jesus, que ele visite o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento no altar. Mas é eu que tenho que ter esse diálogo, essa devoção com o meu anjo da guarda. E agora, até eu vou corrigindo. O papel do Barba Azul é que nós se perca, é que nós sejamos condenados. Então ele vai tentar de tudo. Então ele vai tentar atrapalhar. O Enio, por que essa diferença? É porque Deus deixou livre-arbítrio. Deus não quer forçar nada a nós. Mas o demônio, ele tem que trabalhar. Ele tem que fazer algo. O Barba Azul. Ele tem que fazer algo. E ele vai colocar sofrimento, dor, perseguição, doença. As coisas deram errado. Você blasfemar. Você procurar falsas ideologias. O relativismo. O ativismo. E você acha que tudo pode. Então, o demônio, ele veio para distorcer aquilo que é católico e confundir a sua mente.
Então nós precisamos tudo examinar, tudo buscar conhecimento. Não, isso não vem de Deus, então eu não quero, eu rejeito. Isso vem de Deus. Vai dizer São Padre Pio, quando ele escrevia as cartas para os seus confessores, e aí ele vem trazer as intimidades do santo. E nós precisamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, como católicos íntegros, como irmãos e irmãs de fé, eu quero aqui abrir meu coração para você, escancarar. Eu refletia sobre essa devoção do anjo da guarda. Nós vemos muita coisa. Você assiste uma TV, hoje se chama Smart, ou então através do seu celular, ou então nas ruas onde você frequenta, onde você está indo. Você ali pode ver o outro como uma pessoa ruim ou como Cristo. Nós precisamos, a partir de hoje, presta atenção no que eu vou te dizer. Ser como o Padre Pio vai dizer: no próximo eu vejo Cristo, no enfermo eu vejo Cristo 2 vezes. Sabe, a gente olha para o irmão e irmã e já olha dos pés à cabeça. Se ele não está bem vestido, ele é isso. Se ele está bem vestido, ele é aquilo. Ah, se ele é tal cor, ele é aquilo. Se ele é tal cor, ele é assim. Nós precisamos parar de ser preconceituoso. Devemos logo parar de taxar rótulo de fulano e beltrano devido ao que ele tem ou o que ele faz. Primeira coisa, o que ele veste ou a cor dele não diz o que ele é. Para mim, dizer o que é a pessoa de Wênio é o caráter dele. O que ele veste ou a minha cor ou a minha deficiência não denomina que eu sou. Por exemplo, se eu não tivesse com a camisa de Padre Pio, crucifixo e com texto na mão, você diria que eu sou missionário? Não. Então, as minhas vestes não pode dizer o que eu sou. Por exemplo, quando eu vou pregar, aí eu prego sobre modéstia. E ali, as meninas saem com um desejo enorme de vestir saias. Homens com calça, tudo na modéstia e no pudor. E você vê ela rezando o rosário na sua casa, no oculto, como diz o Evangelho de São Mateus. E aí você olha e fala: ali não é católica não. E ela tá na caminhada de se converter. Então, olha o seu erro. Olha o nosso erro. E talvez aquele irmão, aquela irmã tá vestindo aquela roupa, e aquela roupa que ele vestiu, que ela vestiu, ele ganhou de presente. Talvez ele ganhou de uma doação e ele não tem nem condições. Então nós precisamos tudo examinar. Tudo observar corretamente, meus irmãos e minhas irmãs. Toma muito cuidado com os seus olhos. Toma muito cuidado com essa visão que você tem. Igual muitas vezes a gente fala bem assim, as pessoas dizem: sempre a pessoa que tem condições tem um coração duro como a pedra. Eu discordo disso. Por que, Wênio? Porque a pessoa pode deixar ser dominada pelos bens financeiros. Agora, se ele não deixar, ele tem um coração bom. É claro, também o pobre também pode ser dominado pelos financeiros. Pode ser dominado pelo ego dele, ele ser soberbo. Então, cada um de nós podemos ser dominado por algo. Então, tome muito cuidado com essas visões que nós temos, de olhar para um lugar, uma pessoa, e ali rotular quem ela é ou quem ele é. Então, tome muito cuidado com isso, examine e busque sempre, meus irmãos, ser um cristão autêntico. Acolha, ajude, dê sua mão. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, vai dizer bem assim: não tem nenhum rico que não tem algo para ganhar. Não tem nenhum pobre que não tem algo para dar. É mais ou menos a frase, eu não sei muito bem, mas chama muito minha atenção. Eu vou colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Quero lembrar vocês que todos os dias, 5 horas da manhã, nós estamos rezando o rosário. Venha rezar com o missionário, está sendo uma bênção, só está faltando você. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa
me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.